Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Eu, Dr. Celso Scheffer, sou psicanalista e sou teólogo clínico. Sou apresentador deste programa e falo em nome do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Nós trabalhamos dentro de um contexto histórico do IPTH, que foi fundado 2 de agosto de 1992. Eu, idealizador e fundador desse instituto, desde muito jovem, ainda adolescente, eu tinha muito desejo de entender sobre a vida. A minha avó materna, ela morreu jovem. Hoje a gente sabe que ela tinha depressão, ela sofria de angústia e de fortes dores de cabeça. E incrível que os meus avós, de ambos os lados, tinham muitas posses e, apesar de todo o tratamento medicamentoso que foram submetidos, a minha avó, ela nunca teve uma melhora. Ela sofreu por anos e anos de depressão e angústia e fortes, terríveis dores de cabeça. E sempre, eu era jovem ainda, era muito criança quando ela faleceu, mas nunca me saiu da mente o sofrimento dela. Não tinha ninguém que poderia ajudá-la. E eu ficava imaginando, meu Deus, mas como que pode se instalar um problema na vida de uma pessoa, que a pessoa sofre a vida inteira, ou por um grande período de sua existência, e nenhum remédio ajuda, ninguém consegue ajudá-lo. E aquilo ficou uma indagação na minha mente, e aí eu comecei a me interessar pelas questões da vida, dos mistérios da vida. Então, com 19 anos de idade, eu já era um terapeuta, fiz cursos na época, era parapsicologia. Então, de 18 para 19 anos, eu já era parapsicólogo. E aí, tive lá uma passagem pelas religiões, estudando aqui, estudando ali, buscando o conhecimento, até que eu realmente descobri que estava dentro de mim, como missão, ajudar o ser humano a aliviar o sofrimento. No programa passado, eu falei sobre um e-mail da Dona Rosa, que ela fala de dores no corpo inteiro, dores que anda e terríveis dores de cabeça, e eu disse a ela da obsessão espiritual. E hoje eu quero dar continuidade nessa questão da obsessão espiritual, porque é uma questão muito profunda. Eu quero dizer para vocês que me ouvem que 90% dos problemas da humanidade, 90% dos problemas da humanidade são causadas pelas obsessões espirituais. Dr. Celso, não está sendo exagerado? Gente, não, estou sendo realista. Eu atendo no consultório desde os 19 anos de idade, eu atendo pessoas, então tenho muita experiência, e nós desenvolvemos uma metodologia chamada abordagem sistêmica das memórias inconscientes. E dentro desta abordagem das memórias inconscientes, nós usamos um mecanismo chamado psicoteologia clínica. Nós expandimos a consciência da pessoa através da hipnose, e a pessoa, dentro deste campo espiritual ou mental, ele consegue perceber o que é que lhe perturba. E pasmem os senhores, de 10 pessoas que eu atendo, 9 estão com obsessão espiritual, e muitos são obsediados desde criança, desde os 7 anos de idade. Passam 50, 60 anos lutando, sofrendo a área da vida, na área amorosa, ou financeira, ou pessoal, ou de saúde, está travado, não vai, e a pessoa luta. Tem que ter alguma coisa. Pare e analise o que é que lhe perturba. Ou, se você fizesse uma análise mais ampla, quais as áreas da sua vida que não deslancha?
Será que não tem aí uma questão de uma obsessão espiritual? Eu falei também no programa passado e repito aqui, a obsessão espiritual é inerente a todos os seres humanos, independente da fé dele, da crença religiosa e da condição social. É uma questão psíquica, energética. E é possível, gente, tratar qualquer tipo de doença psíquica, como são as neuroses e as psicoses, desde uma simples dor de cabeça a uma terrível dor de estômago. É possível tratar porque a doença se instala primeiro nos corpos sutis, que são 7 corpos. E esses corpos é que dão guarida a essas entidades obsessoras. Muitas vezes a obsessão é uma questão simples com espíritos familiares, do pai, do avô, da avó, do tio, do primo, de um amigo, que parte para o outro lado e normalmente nem sabe que morreu. E aí fica desesperado porque ele não encontra do outro lado aquilo que ele esperava, ou talvez nunca estudou sobre isso. E aí ele acredita que a morte é o fim, e quando ele se projeta fora do corpo, ele vê que não morreu, que a morte não existe. Então vejam, é aí que fica complicado. Os seres humanos são vítimas de algo silencioso e doloroso. Então toda a gama de sofrimento oculto pode ter, não estou dizendo que todas as doenças são de cunho espiritual, mas um grande número de pesquisadores afirmam que 90% das doenças são de origem espiritual. Quando nós falamos de origem espiritual, nós estamos falando de uma questão psíquica, não necessariamente só por uma influência de um espírito desencarnado, mas nós podemos ser vítimas das personalidades múltiplas nossas de outras existências que podem estar nos prejudicando ou até mesmo boicotando o nosso destino. Então nós precisamos entender claramente que existe uma grande estrutura psíquica que nos envolve, e é esses envolvimentos que nós precisamos ter percepção. E é muito simples. Se você começar a fazer um trabalho, esse trabalho não tem tudo para dar certo, parece que todo mundo vai bem, menos você. Pare um pouco. Não seria uma obsessão espiritual que está te atrapalhando? Não seria uma obsessão espiritual que causa dentro da sua casa aí a quebra das suas máquinas, queima o motor da geladeira, queima a máquina de lavar, estraga a televisão, quebra copos? Não seria energias psíquicas perturbando o seu ambiente, perturbando a sua vida? Isso tudo é possível. Como eu disse, independente se você tem fé ou não, se você tem religião ou não, é uma questão psíquica, é uma questão que independe da questão religiosa, se você ora, se você reza ou não, é uma questão do ser humano. Então a minha dica para você, meu querido, minha querida, faça uma autoanálise. Se você, por exemplo, tem compulsão à alimentação, se você tem enxaqueca, compulsão às compras, desequilíbrio sexual, aquele desejo exacerbado ou aquela frigidez, pode ser sim uma obsessão espiritual que está interferindo no seu magnetismo. Tem também uma outra linhagem de sonhos. Dr. Scheffler, o que é um sonho? Eu sempre respondo para as pessoas que o sonho é uma linguagem metafórica do inconsciente. Como o inconsciente ele não verbaliza, ele exterioriza de uma forma metafórica aquilo que está passando dentro de um processo onírico, ou seja, durante o sono. E quando a pessoa sonha com casas velhas, com água, independente se suja ou se limpa,
sonha com uma casa bagunçada, sonha que está caindo, está num labirinto perigoso cair para lá ou para cá. Se ele sonha que está numa favela, um lugar sujo, um lugar assim difícil, uma espécie de um labirinto que não encontra saída. Se ele sonha que está voando, sonha que tem alguém lhe perseguindo ou animal lhe perseguindo, essas são as metáforas usadas pelo inconsciente que está dizendo: olhe para algo que você não está percebendo. Ou seja, existe dentro do seu magnetismo uma perturbação, e essa perturbação é expressada pelo inconsciente através dos sonhos. Mas infelizmente a grande maioria usam dos sonhos para jogar no bicho. Gente, a nossa mente ela é muito sábia, muito inteligente, e nós precisamos dar mais ouvidos para os nossos sonhos. A psicanálise ela tem uma linhagem conhecida mundialmente, né, por Freud. Freud é que construiu essa tese, a interpretação dos sonhos. Então, desde a antiguidade se analisava os sonhos. Se nós olharmos para o Velho Testamento, que é uma questão antiga da humanidade, nenhum rei fazia uma viagem sem antes analisar os sonhos, porque existe uma ligação dos nossos sonhos, ou seja, do nosso inconsciente, com esta questão espiritual. E nós precisamos entender que quando você sonha com um acidente, com muita morte, com muito sangue, é um sinal que existe uma batalha espiritual travada contra você, sem com que você perceba. E esta outra linhagem aí de sonhos que precisam ser analisados. E vejo, o tratamento para as questões de obsessão espiritual passa obrigatoriamente por um equilíbrio do estado energético dos corpos sutis. Não é com reza, não é com despacho na encruzilhada, não é com propósito, é um tratamento. Expulsar um espírito, qualquer pessoa pode expulsar. O difícil é tratar o psiquismo da pessoa, porque nesta questão da obsessão espiritual, ele deixa de ser uma questão religiosa e nada mais, nada menos do que Jesus aconselhou sobre isso. Ele disse que se você pega e manda um espírito embora, ele anda por lugares áridos. E depois ele diz: eu vou voltar para minha casa. E aí ele volta, acha a casa limpa e adornada, quer dizer, a porta está aberta, essa porta é o magnetismo da pessoa. Aí ele entra e traz mais 7, que é uma legião. E Jesus termina esta frase dizendo que o estágio segundo é pior que o primeiro. Então, se você tem algum desses sintomas e você entende que precisa de ajuda, procure um profissional da psicoteologia clínica, onde ele possa te ajudar a ver qual dos corpos que está desalinhado, qual dos corpos está possibilitando essa obsessão, e aí as coisas começam a tomar uma forma. Mas não é a custa de reza e promessas que você vai resolver um problema espiritual. Entendam, o problema espiritual é um problema energético dos corpos sutis. E é tratando esses corpos sutis, através dos chakras da pessoa, através do equilíbrio dos estágios mentais, dos estágios das ondas cerebrais, e é que impossibilita que esses espíritos obsessores adoeçam a pessoa. Se você precisar de ajuda, conte com a gente e eu volto na próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.